eu tenho libido, mas eu uso aquele negócio, como é que chama aquele negócio? Vibrador. Não, tá, também. Sugador. Não. Me ajudem com esse nome? Aquele... Lubrificante. Isso! Lubrificante, porque vai ajudar, Super. e vai ser melhor. Claro. Só que não era uma coisa que fazia parte da minha necessaire. Hoje em dia faz parte da minha necessaire. Mais um Terapira começando, eu, Fernanda Lima, aqui a Fefe e a Camila, dupla do She Talks, e hoje a gente vai falar de menopausa. Como é que você fala? Menofoda, né? Menofoda. Olha, eu vou largar o leque hoje, porque, gente, eu já mostrei isso nas minhas redes sociais, mas só para deixar vocês assim com muita inveja. Tá. Calou na bacuinha. E ele funciona... Quieto. Não vai agora me fazer feio. E ele funciona... Gente, é maravilhoso. Carrega, ele funciona que nem um celular. Esse já é meu segundo, porque o segundo que eu comprei, ele ainda gira. Esse aqui não gira, mas ó, se me deixar quieta à noite, faz de conta que aqui tá a minha cama. Se me deixar à noite dormindo assim, ó, eu tô feliz. Não, e ele é portátil, eu achei genial. Quer coisa mais portátil que isso? Maravilhoso, mas ó, eu acho que eles deviam Inovar. inventar um ventilador que ao invés de fazer assim, faz assim pra gente, ó. Seria bom. É mesmo, olha só. Não é? Vamos? Sabe qual foi uma ideia que eu tive outro dia também? Aquela que vai mudando a temática. É. Tava lá jogando meu futevôlei, não pode usar nem óculos e nem chapéu, por causa que a bola Sim. bate na cabeça. Como que não inventaram ainda uma lente de contato escura? Olha! Boa. Muito bom. Vamos fazer isso aí. Podia inventar lente de contato igual o óculos, que quando você tá dentro de casa, ele fica claro. Depois... Pô, Agora eu não consigo mais ficar sem, porque o ventinho, ele é assim, um ventinho menopáusico. perfeito. sabe? Não é nem aquele vendaval. Mas outro dia eu fui olhar uns negócios que me mandam, uns directs, e eu recebi um direct de um amigo que dizia assim, tem uma foto minha, né, e dizia, entre aspas, o mais chocante foi perder a libido. Não ter vontade de transar me afeta como mulher e também o meu casamento. E aí tem frases de outras mulheres, também sobre menopausa. E a legenda é um médico, tá? Não vou falar o nome dele aqui, para não, né, não conheço ele, mas dizia assim, elas são famosas, bem-sucedidas, admiradas, mas o que elas viveram, milhões de mulheres vivem em silêncio. Coração acelerado, suor frio, ansiedade sem motivo aparente, insônia, irritabilidade, perda de libido, dor física, confusão mental, sensação de não ser mais quem eu era. Isso não é frescura, não é coisa da sua cabeça, não é fraqueza emocional. Isso é perimenopausa e menopausa mal compreendidas, mal explicadas e pior, ignoradas. Durante anos ensinaram as mulheres a suportar, não a tratar, a aguentar caladas, a achar que enlouquecer faz parte. Não faz. Quando há informação, há diagnóstico. Quando há diagnóstico, há estratégia. E quando há estratégia, há vida de volta. Aí ele fala um pouco dos hormônios, né? Hormônios não são vilões. Vilão é a desinformação. Vilão é o tabu. Vilão é normalizar o sofrimento feminino. Se você se identificou com qualquer um desses relatos, isso é um sinal. E sinais não devem ser ignorados. Falar sobre isso é cuidado. Tratar isso é ciência. Respeitar isso é saúde. Cara, os comentários é uma enxurrada de mulheres em dor física, em dor emocional, sofrendo de sintomas, desinformadas. Porque eu vejo muitas amigas que eu tenho, assim, que eu vejo assim, é batata, né? Ai, não sei o que está acontecendo comigo, eu não tô legal, tô cansada, não consigo dormir, nossa, tô muito irritada, assim, com meu marido. Eu fico assim, ó, você já viu seus hormônios? Aí, sim, eu fui na médica, tá tudo bem. Você tá na perimenopausa, que idade você tem? 45, 47, 48, 49, você tá na perimenopausa. Sim, mas eu fui no médico. Então, cara, esse lugar de ainda dizer que a mulher tá bem e que ela pode ir para casa. E isso, assim, falando de uma faixa de mulheres extremamente privilegiadas. Gente,
É que aí tem dois lados, né? Tem o médico que não sabe do assunto e vai só pelo exame clínico. Não, ele ao deveria, contrário, né? exato. O clínico é que deveria dizer Sim. você está Exato. na perimenopausa. E a desinformação da mulher que não sabe que na perimenopausa o hormônio fica fazendo assim. Então, pode acontecer de quando ela for fazer o exame, tá tudo bem, mas no dia seguinte tá tudo mal de novo, porque ele Não, e oscila. no fim das contas, a menopausa é o menos pior. A perimenopausa Porque é na muito menopausa pior. você já entendeu o que está acontecendo. Você vai parar de menstruar, o teu hormônio está oscilando, mas na perimenopausa você nem quis falar sobre isso ainda. É, E porque é tem muito o momento perto, de né, aceitar fica também, porque tipo, nossa, mas eu só tenho 46. E a negação, né? Não é Porque possível. aceitar, você está passando pelo processo, não é fácil, né? Também você fala, putz, meu corpo realmente está começando a mudar, porque muda, né? É teu corpo dizendo, ó, daqui para frente isso não vai mais ser igual. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Mas é tipo isso, né? Muda tudo. Muda tudo, então... E a mulher que tá na pele, I will ela... survive. Hey. Foi agora? I will survive. I will survive. A mulher que tá na pele, ela não sabe o que tá por vir. Ela não sabe o que tá acontecendo ainda. Ela sabe, a menopausa. Um dia eu tô ouvindo falar mesmo, porque agora a gente ouve falar pra caramba. Mas ela ainda tá ali meio... Em negação. Em negação. Em desinformação. E ainda é recebida por especialistas que também não estão preparados para lidar com essa fase, que é isso que a Fê falou. O cara vai lá, olha o exame de sangue, naquele dia o hormônio estava legal e ele fala para ela, você está ótima, volta quando você entrar na menopausa. E aí a mulher vai para casa, ela acha que ela pode estar com sintoma de autismo, porque ela esquece tudo, porque ela não consegue concatenar. Ela acha que ela está com depressão e pode estar entrando numa depressão. Ou seja, uma série de outras coisas podem encadear nesse processo. E a mulher está na perimenopausa e ela precisa tratar aquilo Isso ali. que ele falou é muito importante, assim, porque a gente tem uma facilidade muito de naturalizar As dores. Então, assim, eu mesma, na minha perimenopausa, já trabalhava com Chitalk, já tinha acesso à informação e eu falava, cara, tem alguma coisa errada comigo. Me sequestraram, a Camila não é mais a mesma coisa. O que está acontecendo? Eu estou muito sobrecarregada, eu estou trabalhando demais, eu preciso desacelerar. Quando, na verdade, isso eram coisas que estavam acontecendo, mas não era o principal, né? Quando, de repente, você se vê extremamente irritada, você se vê, dorme, acorda. Não, tem uma frase que é muito boa, né? Não é porque é comum que é normal. Exato. Né? Agora, tu vê, para mim, por exemplo, eu vi a minha voz se ampliar nesse assunto muito mais quando eu falei que eu não tinha vontade de transar com o Rodrigo. Claro, aí virou chamada que bomba, né? Como assim? Que absurdo! Essa mulher... Mas, assim, todos os outros sintomas que eu tive, que são muito piores do que falta de libido, não foram exatamente levados em conta pela mídia toda. As mulheres, claro, estão ligadas, estão juntas, estão se olhando, estão se entendendo, mas, assim, não foi uma... Sexo, dinheiro, corrupção, isso move o mundo, né? Pois é. A estrela da Globo virou uma estrela do mar, não quer transar, não precisa transar. Exato. Na minha perimenopausa, eu quis me separar, consegui. Eu mudei de carreira, consegui. Eu tomava 2 antidepressivos, achando que eu estava em depressão e, na verdade, podia ser perimenopausa. É só olhando para trás que eu percebo isso. Como, de certa maneira, foi um sucesso, né? Porque você conseguiu mexer coisas que muitas mulheres não conseguem, né? Nesse período, né? Não, eu não sei se eu não teria mexido igual. Eu teria mexido igual, porque eu, quando coloco a coisa na cabeça, eu sei, mas é que na menopausa a gente está muito pior, né? Você fica meio letárgica, né? Não, é estado vegetativo, né? Cansada, letárgica, sem dormir, sem ação, sem... Não sabe por onde começar, né? Mas eu acho que tem uma coisa também que é... O incômodo, né? Tem o incômodo, mas tem isso que, quando a gente aceita que o tempo está passando. E quando a gente aceita que o tempo está passando, a gente já fala, peraí, eu já não tenho mais todo esse tempo do mundo. Então, vamos resolver. Vamos tirar as mochilas que não são minhas, vamos resolver as coisas que eu estou empurrando com a barriga. Tem um, eu não gosto dessa palavra que eu acho meio cafona, mas tem um chamado, né? Tem uma corda, um empurrão, né? Tem uma sacudida. Mas olha só, uma amiga minha, ela mora em Noronha.
Aí eu tenho uma afilhada lá e tal, a gente se dá muito bem e tal. E aí eu tava no avião outro dia, eu falei, nossa, preciso falar com a Mirtz, mandei uma mensagem, falei, e aí, como vocês estão? Que saudade. Aí eu dei uma voltada para ver a última vez que a gente tinha se falado, foi há uns 3 anos atrás. E eu vi que ela tinha me mandado mensagem, cadê você? Ô, comadre, não sei o que. Cara, daí eu falei, peraí, o que aconteceu? Ah, tá. Eu gravei um áudio para ela, falei, olha, tô morrendo de saudade de vocês. Eu queria te dizer que nesse período em que eu estive ausente de mim. Olha. E eu não retornei. Eu não sei nem por que eu não retornei, porque eu poderia ter retornado. Eu não deixei de falar com as pessoas, mas é porque vem aquela mensagem longa que você quer responder com mais cuidado, com mais calma, e depois não pega nunca mais. E as coisas que eu senti, as coisas que eu passei, o lugar para onde eu me fechei. Eu comecei a escrever o terapia não, usei vergonha para não, porque eu queria passar adiante essa informação, mas realmente foram uns 2 anos ali muito diferentes, assim, que eu não consegui nem fazer as coisas que tu fez, assim, eu fiquei meio... De casulo, assim. Mas você ficou em negação? Porque eu estava em negação. Eu não fiquei porque o calorão foi nítido para mim, eu tinha certeza do que estava acontecendo. Foi o calorão e a insônia que foram para mim. Ele veio com tudo. E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão agora? Quanto tempo vocês estão na menopausa e como vocês se tratam, se ainda tem sintomas? Que eu acho que isso é uma coisa que também todo mundo quer saber, né? Termina, esse martírio termina ou é para sempre? E assim, outra coisa também, eu tenho uma amiga que ela entrou, eu vi que ela não estava legal, estava deprimida, eu falei, vai no meu ginecologista, vai se tratar, vai ver teus hormônios e tal. E ela me disse que foi, mas que ela não está fazendo reposição, está tomando fitoterápico e está péssima. Então eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso? Eu acho que você falou uma coisa que é muito, pelo menos para mim, foi muito real. A perimenopausa foi muito mais difícil que a menopausa. Eu já vai completar 2 anos, né? Então já estou na pós-menopausa, né? Então vai completar 2 anos que eu fiquei 1 ano consecutivo sem menstruar. Então a pele para mim eu tive muito mais sintoma, mas caí numa médica que sabia o que fazer comigo. Então eu lembro que na época eu era muito contra a terapia hormonal por falta de informação total, que a gente vai indo meio na... E eu fui para o fito, como eu não estava ainda na menopausa, o fito para mim segurou, mas quando eu comecei a ficar nesses meses consecutivos aí sem menstruar, eu migrei para o estradiol. A menopausa, depois que eu menopausei, eu acho que eu não tive mais grandes sintomas, eu nunca tive calorão. Os meus calorões sempre foram muito, eu brinco, fogachinhos. Mas o que mais pegou para mim é que eu tive uma melancolia muito forte, assim. Era uma tristeza, que tem coisas da vida que poderiam ter sentido aquela tristeza, mas que vinha e ia embora, do mesmo jeito que vinha e ia embora. Diferente de uma depressão. Diferente de uma depressão. Era uma melancolia mesmo, sabe? Eu começava a chorar do nada, qualquer coisa me emocionava, tipo, abria a geladeira, olhava para um tomate, começava a chorar. Falava, o que está acontecendo comigo? Too much. Too much. E passou? Então, passou porque nessa época eu fui parar num psiquiatra, que também, graças a Deus, uma pessoa que olhou para mim e falou, escuta, como é que está a tua reposição? Qual é a dose que você está? Vamos conversar com a tua gineco, vamos mexer nisso antes de entrar com alguma coisa, com medicamento? E na época eu aumentei a dose da terapia hormonal e eu melhorei. E agora? Cara, eu tô... Tá ainda fazendo? Sim, a terapia hormonal, sim. Eu suplemento, tomo meu progesterona e o estradiol. E até enquanto a recomendação for essa, eu seguirei fazendo. E tu, Fê? Você acredita que eu não sei quando eu entrei na menopausa? Porque eu menstruava normal, a minha testosterona caiu. E aí eu comecei a usar de um jeito, de outro, não estava absorvendo, mas eu menstruava, eu tinha os meus ovos, tudo certinho. E isso não é normal, mas assim que eu tive que colocar o chip porque minha pele não estava absorvendo testosterona. Assim que eu coloquei o chip só de testosterona, eu parei de menstruar. E desde então, já tem uns 3, 4 anos que eu uso o chip de testosterona e o ano passado eu passei para os outros
hormônios também, que é estradiol, Estradiol e estrogênio e progesterona. Então, eu não sei exatamente quando eu entrei Então, na tu não teve menopausa. muito sintoma e tu Não, continua tratando. Eu tive, por exemplo, muita tristeza, que eu achei que era depressão, mas acho que era um hormônio que estava... Talvez fosse depressão, sei lá, mas misturou tudo, uma irritação. Agora, eu não tive bem pela primeira vez mesmo, foi o ano passado. Então, você está fazendo a reposição também. Super, não abro mão. Agora, a névoa mental não, essa coisa da Essa cognição, a Essa tá memória. ruim, né? Isso, Não, mas aí a gente já combinou. isso continua ruim. Tá, isso aí nós vamos fazer, o tricozinho, isso continua joguinho de ruim, xadrez, aquelas coisas que a gente combinou, né? Tá. Então, eu Se não esquecer, né? se a gente não esquecer. O que Só você isso. está fazendo? Então, eu não tô, no momento, eu não tô fazendo nada. Nada. Tô andando com meu amigo. Só comprando ventilador. Eu passo na internet procurando a melhor tecnologia ventilar. Não, é porque assim, eu esqueço de passar o meu é um negocinho assim. É, o meu também Bom, esqueço. como a Camila, eu também estou ao mesmo tempo que tu, exatamente. E aí eu resisti 1 ano a fazer a reposição, também pelas desinformações, porque não é só que a gente estava sem a informação correta, o mundo estava sem a Sim, informação sim. correta, né? Tanto que agora revisaram O estudo. né? Essa questão de que os hormônios fariam mal, né? E que as mulheres teriam câncer ao fazer a reposição hormonal, e não é isso. Não é verdade. Mulheres que têm histórico de câncer de mama na família precisam ficar atentas, falar com suas médicas e tal, e tal, e tal. Mulheres que não têm esse histórico podem e devem fazer a Sim. reposição. E tem um lance que é uma janela também, nesses 10, oportunidade. janela de oportunidade, que é muito importante a gente fazer a reposição. Enfim, até sofri 1 ano para entender que eu poderia e que eu deveria fazer. Fiz a reposição, foi como tirar os sintomas com a mão. Uma loucura. Eu melhorei assim do dia para a noite. Então eu acho assim, mulheres que tiverem condição, a reposição não é algo exatamente caro, mas é óbvio que a gente precisa ter no SUS a reposição hormonal para as mulheres. Isso é uma luta que a gente precisa ter, a gente não pode parar de falar sobre isso, porque também a tendência é, agora que passou meus sintomas, eu estou melhor, vou desencanar desse assunto. Não, a gente Não. precisa lutar pelas mulheres que vêm aí, pelas mulheres que estão sofrendo. E parece que essa pauta está rolando, viu? Tá rolando, é. do Falo SUS, muito né? com a Cláudia Raia sobre isso. A Cláudia está muito ativa e assim a gente precisa fazer isso pelas mulheres, porque é óbvio que a gente precisa ter esse tratamento no SUS. Fiz e faço, mas volta e meia eu vou viajar e eu esqueço o negócio. E tem que passar todo dia o tal do creminho, né? E aí tem mais ou menos uns 20 dias que eu parei. E eu falei, vou observar, né? Ver como é que eu me sinto, se eu mato alguém, se eu esgano o Rodrigo. Cara, e não voltou os meus sintomas. Eu acordo 1 ou 2 vezes à noite, o que é uma coisa que não estava acontecendo, mas eu já aprendi também a cuidar dessa coisa do meu sono, então eu acordo. Se eu precisar, vou ler um pouquinho, entendeu? Ou eu boto alguma coisinha para ouvir, eu volto a dormir, então não é uma coisa que eu vou ficar a noite em claro. E eu tenho 1 ou 2 calorões à noite, que é um sintoma clássico, Mas porque é esse aquele negócio, calorão é aquele mesmo, negócio que tu tem que arrancar tudo, entendeu? Então não é um calorzinho. E 10 minutos depois tu puxa tudo de novo e tá morrendo de frio. Então eu sei que é um calor da menopausa, mas também já aprendi a lidar melhor com ele, entender que vai passar rapidinho, eu vou tirar a coberta, vou botar de volta e tal. E aí eu falei com a minha médica, falei, vem cá, eu posso fazer isso? Posso parar? Ela disse que é justamente o que vocês falaram. É uma montanha-russa os nossos hormônios. Um dia ele vai estar ótimo, no outro dia ele vai estar péssimo, totalmente desregulado. Um tempo você pode estar fazendo, um tempo você pode parar de fazer. Se você, de repente, voltar com sintomas, pode voltar a fazer, entendeu? Então, não é uma coisa assim, começou hoje, não para nunca mais, entendeu? Então, não sei, é como se eu tivesse meio que aprendido a lidar, não é que parou totalmente, assim, então, óbvio, irritabilidade, aquela insônia de não conseguir dormir, a falta de libido, uma série de coisas. Agora também, eu tenho libido, mas eu uso aquele negócio, como é que chama aquele negócio? Vibrador. Não, tá, também. Sugador. Não. Me ajudem com esse nome? Aquele... Lubrificante. Isso! Lubrificante. Lubrificante, porque vai ajudar, e vai Super, ser melhor. claro. Só que não era uma coisa que fazia parte da minha necessaire. Hoje em dia faz parte da minha necessaire. E que posso que falar, legal você falar e o lubrificante ele é tão bacana quanto você precisa e quando você não precisa, porque tem um preconceito Exato. que vem com o lubrificante que é quase como se fosse assim, olha, eu estou seca.
Exato. E peraí, não é só para isso. Exato. Eu quero Né? dar Vamos Mas muito tempo diziam que era um mercado para gay, né? Para os homens. Sim. Então, assim, ai, gente, que bom, né? Que também a gente vai pisando nesses tabus todos e de repente, pro nossa, inferno. eu amo lubrificante. Eu acho que cada uma passa por essa fase de uma maneira. Acho que essas experiências também são muito pessoais, individuais. Estou tomando, vou parar um pouco, vou ver como eu fico. Exato. Não dá para... Muito individual, muito particular. Mas, assim, que as mulheres consigam achar uma médica que seja no serviço público, tem gente boa, tem médicos bons, se não der, troca, mas assim, tentar conversar com as amigas, trocar com seus familiares, hoje já tem mais informação. Fala, troca, vai atrás, entendeu? Se não for a reposição, que seja um outro tipo, o chá lá da folha de amora, todas essas coisas de alguma maneira ajudam. A questão é parar de sofrer. Não, e a própria Em silêncio. reposição, ela não faz milagre, né? Se você também não tiver se alimentando bem, né? Porque tem malhando. Porque assim, é que nem aquela coisa do, né, tomou todas na noite anterior e fala que passou mal por causa da azeitoninha. Isso. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas também. Né, gente? Tem que parar um pouco com doce. É um conjunto de coisas que a terapia hormonal também, coitada, não vai dar conta de, né? Mas você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Quando você falou, tirou com a mão, qual foi o sintoma que você sentiu mais rápido, assim, que te aliviou? O sono. O sono. O sono e o calorão. Para mim foi o sono também. O sono e o calorão, porque a falta de sono... Lá na pele, né? Agora na melancolia foi a melancolia, mas lá na falta pele... de sono é uma tortura. Destrói a gente. É uma tortura. Porque é efeito dominó. É efeito dominó. E aí, claro que você vai ficar irritada, claro que você vai ficar furiosa, claro que você não vai querer sexo, claro que você vai comer mais. Claro que você não vai lembrar de nada. O ganho de peso me pegou também, sabe? Eu ganhei 4, 5 quilos que eu demorei 2, quase 3 anos para perder. E assim, eu fiquei muito chateada, porque eu sempre fui magrela, assim, engordei, comi demais, eu vou ali, faço um exercício e de repente eu vi o meu metabolismo... Fui ali dormir, já volto. Eu tô com preguiça, vai ficar com esse pneu aí. Seu metabolismo dorme, Exato. Né? E aí isso também me chateou, então assim, eu mexi na minha alimentação radicalmente. É natureba? Não. Mas assim, até meio-dia, 2, 3, 4, eu como. Se for preciso comer um hambúrguer, eu como. Sem ketchup, sem mostarda, sem batata frita. Eu como. Agora, chegou de noite, é que nem vovozinha. É sopinha, é uma saladinha, é uma verdurinha. Eu não vou comer aqueles... Eu comia arroz, feijão, farofa de noite e carne. Eu comia de noite. E ainda transava. Bom, ainda gastava um pouquinho, né? Então, assim, eu parei de comer à noite, sabe? Eu como um pouquinho e cedo. Vou dormir, assim, aquele negócio de dormir cheia. E aqui em casa, galera, eles têm um prazer, assim, sabe? De ir além, de comer a mais, de comer o que não deve. Aí eu falei, quer saber? Faça o que vocês quiserem. Toma essas tranqueiras, seus refrigerantes, essas porcaria que vocês querem ficar comendo. Come essas frituras de merda. E eu não vou entrar nessa. Exato. Eu vou cuidar de mim. E mudei minha história. Mas tem uma coisa que eu acho que é super importante também, que quando você falou da janela de oportunidade, tem uma coisa que é essa queda do estrogênio, ela é tão impactante no nosso corpo, né? Que até ele se adaptar, porque a natureza é muito sábia também, ele vai se adaptar, né? A gente entra na pós-menopausa até que uma hora o corpo vai se reajustando. Morre. Mas que é super importante falar que é nesse período também onde talvez doenças futuras crônicas podem se instalar. Então, por isso a importância também de você cuidar. Porque depois, quando você estiver doente, aí você vai cuidar da doença, você não vai cuidar... É Alzheimer, é demência, osteoporose... Diabetes. Doença do coração. As mulheres, o índice de ataque cardíaco depois dos 50 da mulher inverte em relação ao As homem. doenças autoimunes, que Exato. são muito mais frequentes nas mulheres, né? Esse tanto de coisa. É o estrogênio que ajuda as veias, os vasos, tudo a terem elasticidade para o sangue passar. Então, quando esse hormônio cai, eles ficam duros. É por isso que a gente tem mais infarto. Então, na verdade, assim, a gente não é médica, a gente não tem que estar falando de coisas, né, científicas, mas o pouco que a gente sabe a gente coloca aqui, mas para que vocês que estão nos assistindo, mulherada, vão atrás de cuidar da saúde de vocês, vão atrás de médicos, médicas. Quando eu fiz o podcast, o Sem Vergonha, eu falei só com médicas, porque eu queria a opinião das médicas, mas hoje...
se eu fizesse outro, talvez até eu faça outro. Tem muitos homens também que... Gente, se as pessoas não se debruçarem sobre esse assunto, elas vão se debruçar sobre qual assunto? Não tem como. Se a mulher é a força vital desse mundo, né? As mulheres são as que fazem 2, 3 jornadas, as mulheres trabalham, as mulheres cuidam de filhos, a gente precisa estar bem para o capitalismo. Então, veja bem, não tem como fugir. Não tem como fugir da nossa saúde, a gente precisa estar bem, né? Então, e se o médico falar, olha, você está ótimo, você não está se sentindo bem, muda de médico. muda de médico, não fala, existe. eu estou na perimenopausa, porque eu já Escuta. estou na idade de estar na perimenopausa e eu preciso de cuidado. Insistam nesse Você cuidado. já tem o seu marido que não te escuta. Vai ter um médico também que não te escuta? O meu me escuta. Tô brincando. Né? Esse papo de mimimi não é nada de mimimi, gente. Não é nada de mimimi, isso é muito sério. Já Beijo, a gente se fala quando eu estiver zerada em todos os hormônios. Aquela com ventilador e o leque. Peraí, cadê o E meu? esse leque, gente, meu maquiador Gente, é comprou muito lá bom. no centro de São Paulo. Olha isso aqui. Maravilhoso. Andem com um leque, gente. Não importa onde, pode ser na neve. Fiquem com o seu leque que você vai precisar. Beijo. Beijo.